Queridos e amados compatriotas espirituais, em nome de Cristo, a venerável instituição acadêmica de Indiana consagrou aproximadamente 2,5 milhões de dólares na restauração do Sagrado Rio Jordão durante o último ano. Este rio, renomeado por diversas circunstâncias, destaca-se primordialmente por seu profundo significado na fé cristã, sendo o local onde Jesus Cristo recebeu o batismo e foi proclamado como o Filho de Deus. A região reveste uma importância transcendental na sagrada terra do Oriente Médio. Em tempos recentes, surgiu uma mudança inquietante na condição do leito fluvial, gerando preocupações entre as comunidades de Jordânia e Israel. Poderia este fenômeno ser interpretado como a ira celestial? Sim. O que você ouviu é verdadeiro. Nesta apresentação, será investigado minuciosamente sobre as razões por trás da transformação do Jordão, um rio que emana uma aura enigmática, revelando segredos e narrando crônicas capazes de estremecer o espírito. Hoje, nos aprofundaremos no enigmático universo do Rio Jordão, onde os fios do passado se entrelaçam com o presente de maneiras imprevistas. Contemplemos um rio que serpenteia por um cenário que foi testemunha do surgimento e da queda de impérios, do nascimento de credos e das marés cambiantes da história. O Jordão, localizado no centro do Oriente Médio, não é simplesmente um rio, é um curso de água com uma história que moldou o destino de nações e é de vital importância para inúmeras pessoas em todo o globo terrestre. O caminho se inicia com uma revelação surpreendente, uma descoberta que abala os alicerces mesmos de nossa compreensão. Como antecipado no ano anterior, a ilustre Universidade de Indiana embarcou em uma missão excepcional, destinando cerca de 2,5 milhões de dólares na restauração do Rio Jordão. Por quê? Esta é a pergunta que ressoa nos recônditos de nossas mentes. O que os levou a investir uma quantia tão significativa nesta ancestral via aquática? Para desvendar esta incógnita, é imperativo mergulhar na rica herança do rio. O Jordão é venerado por diversas razões, mas seu significado central reside na fé cristã, sendo o local onde, segundo as Sagradas Escrituras, Jesus Cristo recebeu o batismo e foi proclamado Filho de Deus. As águas do rio foram testemunhas da aniquilação de Sodoma e Gomorra, refletiram o percurso de um jovem Davi fugindo para preservar sua vida e, ao longo dos séculos, guardaram a localização de valiosos tesouros arqueológicos, incluindo os renomados papiros do Mar Morto. No entanto, em tempos recentes, desencadeou-se um evento ominoso que abalou tanto a Jordânia quanto Israel. Poderia isso ser uma manifestação da ira celestial? Como deveríamos nos preparar-se? De fato, isso é um indício de um iminente infortúnio? Hoje, estamos aqui para explorar a desconcertante descoberta do Rio Jordão, uma epifania que desafia toda a lógica e discernimento. Alguns devotos afirmam com firmeza que o Altíssimo manifesta sinais inequívocos de seu divino poder, e este pode ser um deles. Talvez você tenha ouvido falar do Mar Morto, mas já lhe contaram sobre sua tonalidade avermelhada? Este mar, conhecido por suas propriedades curativas milagrosas, deixou muitos céticos diante dos relatos recentes sobre uma enigmática lagoa carmesim, que surgiu de forma inexplicável na região bíblica de Moabe, na atual Jordânia. O Ministério das Águas da Jordânia tem se dedicado fervorosamente a coletar amostras desta lagoa carmesim ominosa. Situada dentro dos limites da Jordânia,
em um esforço para desvendar o enigma que tem desconcertado os estudiosos. As imagens inquietantes enviaram arrepios ao longo da minha espinha, pois tem uma estranha semelhança com um evento bíblico aterrorizante, a metamorfose das águas em sangue, uma das 10 pragas que assolaram o Egito, conforme relatado no Antigo Testamento. Permitam-se ser transportados no tempo, de acordo com o que é narrado nas Sagradas Escrituras. O Altíssimo transformou as águas do Nilo em sangue, causando a morte dos peixes e tornando a água imprópria para consumo. Esta foi a primeira das 10 pragas desencadeadas sobre o faraó, com o objetivo de garantir a libertação do povo judeu escravizado. Agora, reflitamos sobre esse paralelo perturbador, as costas orientais do Mar Morto, onde emergiu a Lagoa Carmesim de água sanguinolenta, são ditas ser o mesmo local onde as lendárias cidades de Sodoma e Gomorra se erguiam. Essas cidades, segundo as Sagradas Escrituras, foram destruídas pela ira divina devido à sua iniquidade. Enquanto os devotos e crentes dirigem seus pensamentos para decifrar esse evento extraordinário como um presságio do iminente apocalipse, surgem inúmeras perguntas. Esse fenômeno inexplicável realmente evidencia a cólera divina? Quais poderiam ser as razões por trás dessa metamorfose desconcertante que cativou a imaginação comum, em um desejo constante de compreender os mistérios divinos? Os sábios formularam várias conjecturas, especulando que a tonalidade carmesim pode ser atribuída a algas, óxido férrico ou até mesmo intervenções humanas destinadas a alterar artificialmente a cor do líquido vital. Geólogos eruditos da Jordânia insinuaram que a proliferação de organismos vegetais aquáticos ou a presença de ferro poderiam ser elementos contribuintes para esse fenômeno celestial. Após testes exaustivos, o Ministério da Água da Jordânia revelou que o manganês presente nas águas poderia ser o responsável por essa transformação escarlate, revelando assim a mão divina agindo na criação. De maneira enigmática, este não é um evento isolado. Nos últimos dias, fomos testemunhas de vários relatos de corpos d'água adquirindo a tonalidade carmesim da essência vital. Desde New Dorp nos Países Baixos até Bondi Beach na Austrália, desde o rio Beirut no Líbano até o rio Yangtze na China, sem esquecer a chuva escarlate em Sangala, no Sri Lanka. Esses eventos têm aumentado a preocupação de muitos, que se perguntam se são a concretização das profecias dos momentos finais. Conversemos, por um instante, sobre as profecias. Vamos nos aprofundar nos paralelos sagrados para testar o discernimento. Lembra-se das pragas que devastaram o Egito na era de Moisés? Qual flagelo ocorreu após a transformação das águas do Nilo em um líquido carmesim? Foi uma praga de gafanhotos. B. Multidões de sapos que emergiram do rio e pereceram, impregnando a terra com sua fragrância pútrida. C. Um enxame de moscas ou D. Uma horda de vespas que atacaram seres humanos e animais. A resposta correta é a opção B. Multidões de sapos surgiram do rio e pereceram, impregnando a terra com um aroma desagradável. Este questionamento é formulado para destacar a importância de permanecer vigilante e discernir os sinais ao nosso redor diariamente. Conforme a crônica relata, quando as pragas assolaram o Egito, alguns optaram por ignorar os avisos, assim como muitos fazem nos dias atuais. Lembre-se da crônica de Noé e do dilúvio grandioso. Nos dias que antecederam o dilúvio, Noé alertou fervorosamente o povo,
mas eles zombaram e menosprezaram seus avisos. Noé dedicou cerca de 120 anos para construir a arca, dando tempo suficiente para que a comunidade prestasse atenção aos alertas, embora tenham escolhido ignorá-los. Da mesma forma, nos dias de hoje, Deus nos envia sinais e é imperativo que os reconheçamos. Os sinais se manifestam ao nosso redor, mas nem todos respondem ao chamado do Senhor. Chegou a hora de aguçarmos nossos sentidos e receptores para seus mensagens. Embora os estudiosos possam fornecer interpretações para os rios carmesins, os fiéis percebem algo mais transcendental, uma mensagem divina. É essencial estarmos preparados para qualquer eventualidade, seja ela de natureza científica ou prodigiosa. O enigma da transformação do Jordão em um rio de sangue pode ter suas raízes em fatores terrenos. O líder da União Geológica da Jordânia sugere que a tonalidade avermelhada pode ser atribuída a algas, óxido de ferro ou substâncias de origem humana que alteram sua aparência. A Secretaria Hídrica na Jordânia, no entanto, atribui esse evento ao manganês, um componente intrínseco ao ambiente, abrangendo o ar, o solo e o líquido vital. Em concentrações mais elevadas, confere à água uma tonalidade carmesim, indicando frequentemente a presença de ferro. É crucial destacar que a transformação da água adquirindo uma tonalidade semelhante ao sangue pode ocorrer de forma espontânea, muitas vezes por meio de um fenômeno notável conhecido como proliferação de micro-organismos aquáticos ou maré escarlate. As explosões de micro-organismos aquáticos florescem quando as circunstâncias são propícias, permitindo que as comunidades de algas se reproduzam e tingam o líquido vital. Esse fenômeno pode afetar tanto massas líquidas doces quanto salinas. Às vezes, os corpos d'água podem modificar sua tonalidade devido à liberação de elementos artificiais, como no caso do canal Nieuwdorp nos Países Baixos, atribuído a causas inerentes. Bondi Beach na Austrália viu suas águas tingirem-se de carmesim devido a uma expansão de micro-organismos aquáticos, enquanto o rio em Beirute, Líbano, foi alvo de escrutínio governamental que revelou sua origem, uma fábrica que despejou produtos químicos no rio. No epicentro desses eventos, muitos habitantes da Jordânia apontaram para seu governo como responsável por esconder uma fonte de contaminação ou usar a piscina como depósito de resíduos químicos. O mundo está cheio de indivíduos que reconhecem esses sinais, e como seguidores da fé cristã, a pergunta é: que atitude podemos adotar? Devemos nos preparar para a chegada do Senhor. A Sagrada Escritura, embora não detalhe a causa precisa, assegura-nos que acontecerá, seja por meios científicos ou por intervenção milagrosa. Esta é uma convocação para aqueles que têm fé. A salvação é o primeiro passo e o requisito prévio para estarmos preparados para o retorno de Cristo. Deus enviou Jesus ao mundo para resgatar a humanidade, e por meio de uma confiança autêntica nele, podemos aceitá-lo como nosso Redentor e Salvador, o Filho de Deus, o único caminho para Deus. A salvação está ao nosso alcance, oferecendo a garantia da vida eterna. Chegará um dia em que o cosmos tal como o conhecemos deixará de existir, dando lugar a um mundo superior caracterizado pela equidade. Quando Cristo retornar, purificará a terra, pronunciará julgamento e revelará os segredos, incluindo o segredo da existência. Ao longo do reinado milenar, os devotos desempenharão um papel crucial,
Os recintos sagrados serão epicentros de atividade onde as pessoas trabalharão diligentemente pela redenção dos falecidos. A obra do Senhor persistirá, garantindo que todos aqueles aptos a receber essas bênçãos as alcancem. O Senhor não adiará a sua chegada até que estejamos preparados. Ele virá quando a medida da iniquidade estiver completa. Se não formos justos, será prejudicial para nós, pois seremos contados entre os malévolos, como palha varrida da superfície terrena. A crônica mundial foi delineada por intervenções celestiais. Videntes como Noé, Moisés, Isaías, Jeremias e outros foram enviados para prevenir a humanidade antes que eventos catastróficos ocorressem. Eles abriram os céus e transmitiram mensagens de advertência e redenção. Da mesma forma, nos foi dado um volume, a Sagrada Escritura, um compêndio que muitos negligenciam, mas que guarda a chave do nosso futuro. Num cosmos onde os habitantes de todos os cantos desconhecem as Sagradas Escrituras, é imperativo aderir aos preceitos divinos. O Altíssimo nos legou este compêndio para que possamos professar nossa fé e nos precaver sobre os períodos futuros. Embora a cólera celestial se desencadeie sobre aqueles que desobedecem e praticam a injustiça, aqueles que pereceram na graça de Cristo experimentarão a ressurreição dos mortos em sua gloriosa vinda, para estabelecer sua morada na terra prometida. O Redentor em pessoa se aproximará para guiar a humanidade e revelar a sabedoria que ansiamos. É imperativo permanecer vigilantes, pois o Messias virá surpreendentemente, como um ladrão na escuridão. Aqui estão os sinais que o Salvador nos deixou há 2 milênios, a fim de nos precavermos de qualquer confusão. Esses sinais se manifestam ao nosso redor e, embora a erudição científica forneça interpretações, não podemos negligenciar a transcendência espiritual desses eventos. Seja por meio de procedimentos científicos ou por meio de prodígios divinos. A mensagem persiste clara: é necessário estar preparado. Embora o mundo experimente transformações, a mensagem redentora permanece imutável. Se quiser ver mais histórias de fé como esta, escreva "Eu quero" aqui embaixo nos comentários. Até breve.